Olá, pessoal. Então vamos lá. Vamos dar continuidade mais no contrato de empreitada, né? Essa luz aqui tá bem no meu rosto, mas eu acho que dá pra claridade. Hoje tá um tempo gostoso, né? Uma chuvinha. Vamos lá. Pessoal, agora nós vamos falar sobre o prazo para pagamento desse contrato, né? Ou seja, o prazo em que o dono da obra tem para executar a sua responsabilidade. Nós temos duas possibilidades no contrato. Nós vamos fixar sempre esse prazo, tá? As duas possibilidades são que ela seja de forma diferida, ou seja, que a obrigação seja o pagamento ao final da execução, na hora de entregar a obra completa, e nós temos o pagamento de forma continuada, que significa o quê? Que é aquele pagamento por medição, em que nós fazemos um contrato, olha, quando você fizer a fundação da obra, eu vou te pagar 25%. Quando você fizer o levantamento da estrutura, te pago mais 25%. E quando você finalizar toda a obra com o acabamento, ao final, na entrega, eu te pago o restante de 50%. Né? Isso é possível, que é o chamado pagamento continuado ou por medição, que mede-se a obra e paga seu equivalente à medição realizada. São o pagamento em prestações periódicas, que vocês vão poder observar em algumas obras, em algumas doutrinas, essa forma de nomenclatura, tá? Pagamento periódico ou por medição. Significa o quê? Se for por medição e o empreiteiro reexecutar a obra, né, aquela parcela de obra, o dono da obra tem a obrigação de realizar o pagamento, a fim de evitar um inadimplemento contratual por parte dele, a fim de evitar que dê margem para o empreiteiro suspender a execução da obra por falta de cumprimento contratual em relação ao dono da obra. Sempre, gente, analisando aquelas cláusulas que nós vimos lá em resolução, lembram? Naquela questão da possibilidade ou não de eu alegar o não cumprimento contratual pela parte contrária, para eu também não cumprir a minha obrigação. Então, é interessante nós visualizarmos isso também em questão do contrato de empreitada. Porque se existir uma cláusula no contrato de empreitada em que conste que mesmo que uma das partes não venha executar a sua obrigação, o outro não pode alegar a inexecução para não cumprir com sua obrigação. Isso nós vimos lá em resolução, né? Isso seria interessante vocês darem uma verificada novamente e para aplicarmos aqui no contrato de empreitada, que é aquela situação, mas e se de repente é um contrato por medição, nós fazemos, eu até falei esse contrato em sala de aula, salvo engano, né? Desse exemplo. É um contrato por medição, um pagamento, né, de forma periódica e na primeira medição ele paga. Aí o empreiteiro continua realizando a execução do contrato. Na segunda medição ele deixa de pagar, né? Precisamos analisar no contrato se existe uma cláusula ou não em que permite que o empreiteiro deixe de executar se não recebeu o pagamento, né? Então, nós precisamos observar bem isso e a aplicabilidade daquelas situações no contrato de empreitada. Já vou deixando um alerta aqui. Observe essa situação no contrato de empreitada, tá? Quais são as suas consequências
na negativa e na possibilidade do empreiteiro se negar a continuar executando a obra, tendo em vista o não recebimento do valor pactuado nas obrigações periódicas, né? Nas obrigações por medição, tá? Ok? Toda vez que nós falamos de empreitada, eu já falei para vocês que nós temos que lembrar da questão de empreitada, execução de uma obra. Só que ele não é tão simples assim, porque mesmo que nós identifique, que a gente, desculpa, nossa, dei uma gaguejada aqui, aquela enrolada de língua que eu dava em sala de aula sempre, né? Atropelei a língua de novo. Não muda nada. Continua atropelando a língua. Vamos respirar e falar mais lenta, né? Vamos centrar. Vamos lá. Quando nós falamos de empreitada, que é a execução de uma obra, muitas vezes nós entendemos, mas isso é muito simples. Eu vou lá, contrato para ele construir uma casa para mim e faço lá, coloco as partes, identifico o valor, coloco o prazo, fixo um valor para entrega e fixo um valor para pagamento, ele executa a obra, me entregou, tá tudo certo. Só que nós precisamos entender que o contrato de empreitada, esse contratar a parte contrária para construir a minha casa, ele pode ser de 3 formas. Nós temos 3 espécies de contrato de empreitada. Nós temos a espécie de contrato de empreitada por lavor ou mão de obra. Temos a espécie de contrato empreitada mista e temos a espécie preço de custo. Por que eu preciso identificar a espécie que eu estou contratando para poder falar de contrato de empreitada? Em decorrência das consequências da utilização de material. Porque o que acontece? Existem situações que nós vamos ver quando trabalharmos de forma minuciosa com as espécies contratuais, que em algumas situações o empreiteiro tem a obrigação de entregar também o material. Em outras, a entrega do material vai ser de obrigação exclusiva do dono da obra, né? Então, nós precisamos observar qual é a espécie do contrato dessa empreitada para futuramente, se essa obra ter uma deterioração ou de repente uma infiltração em decorrência de um material de má qualidade utilizado, quem vai ser responsável por essa deterioração ou por esse problema resultante de um material de má qualidade, né? Ou de repente a obra não teve a sua continuidade normal em decorrência da não entrega do material no prazo. Como que nós vamos ter que realizar, quem que vai ser responsável em relação a esse contrato, essa suspensão de execução da obra. Então, como eu já falei, nós temos 3 espécies de contrato de empreitada: lavor ou mão de obra, mista ou preço de custo. O lavor ou mão de obra é aquela em que o empreiteiro tem a obrigação exclusiva de executar a obra, tão somente mão de obra, ok? O dono da obra é que vai fornecer o material. Significa que quem tem a responsabilidade pela qualidade do material e pela entrega do material é o dono da obra. O empreiteiro, ele tem responsabilidade de executar a obra conforme o projeto apresentado, conforme as instruções constantes no projeto, bem como as normas técnicas de aplicação desses materiais.
Agora, quanto à qualidade do material, é de responsabilidade do dono da obra, porque é ele que vai fornecer. Quanto a, mas eu não consegui executar a obra porque você, dono da obra, deixou de me entregar, de me mandar a areia, o tijolo, ou a tinta para eu fazer o acabamento dessa obra. Não chegou no prazo, então eu não consegui te entregar no prazo, né? Sempre lembrando que o empreiteiro sempre vai ter que notificar o dono da obra para poder ter uma garantia que futuramente ele possa questionar essa situação de não entrega no prazo dos materiais quando for empreitada tão somente de lavoura ou mão de obra. A segunda espécie de empreitada nós chamamos de empreitada mista. É aquela em que o empreiteiro tem a obrigação de executar a obra, bem como fornecer o material. E esse contrato, eles vão ter lá um valor específico, tanto para execução quanto para fornecimento de material. Ele já vai estar, aquele preço já vai estar fixado todo o material necessário para utilizar naquela obra. Significa que quem vai ser responsável pela qualidade do material e pela quantidade do material é o empreiteiro, porque ele assumiu essa obrigação no momento em que ele aceitou uma empreitada mista. E o preço de custo é aquela em que ela se confunde um pouquinho com a mista, mas não é a mesma coisa. Na preço de custo, o empreiteiro ele tem a obrigação com a execução da obra, né, mão de obra, e fornecimento de material. Porém, no valor do contrato vai estar a questão específica da mão de obra, ok? E o reembolso do que foi gasto. Significa o quê? Que eu sou empreiteira, eu vou receber pela minha mão de obra e vou ser reembolsada pelo valor e pelo lucro que o indivíduo tiver em relação ao fornecimento da obra. Olha, eu paguei R$50 por isso aqui, você teve um lucro, lá em outros lugares é 60. Você teve um lucro de 10, então você vai me pagar R$60. Você vai me reembolsar. Já na mista, não. Eu tenho um valor global por toda a obra com fornecimento de material. Ok? Então, nós precisamos observar essa questão também. Lembrando que por preço de custo, o empreiteiro também é responsável pela questão do material, né? Porque é ele que vai comprar esse material e vai ser reembolsado desse valor. E ele quem vai escolher esse material lá na loja. Tranquilo? Então, eu preciso realmente fazer toda essa diferenciação para eu poder saber quais são as consequências de entregar um material que não seja de boa qualidade, que não esteja especificado lá no contrato. Quem é responsável, né? Mas o material não chegou no prazo, não consegui entregar. Mas quem tinha a obrigação de entregar esse material? Então, eu preciso também identificar qual é a espécie para saber quais são as consequências jurídicas e as responsabilidades das partes inerentes ao contrato de empreitada. Tudo bem? O próximo tópico que nós vamos falar a respeito vai ser a respeito do preço. Já falamos dos prazos, falamos das espécies e o próximo tópico que nós temos que analisar em contrato de empreitada é a respeito do preço, né? Se ele vai ser, se ele pode ter alteração ou se ele não pode ter alteração e quais são as situações dessa possibilidade de alteração ou não. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para nós não fazermos vídeos muito longo, né? Para não atrapalhar até a concentração de vocês, porque eu sei que muitas vezes vocês têm que estar parando para acompanhar com o código e escrever, que muitas pessoas
colocam, né, estão digitando ou passando para o caderno para um melhor entendimento da matéria. Então, eu vou fazer o próximo tópico em um outro vídeo para vocês poderem estar acompanhando com maior tranquilidade, ok? Então, muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida até aqui, da mesma forma, estou à disposição para vocês estarem fazendo lá os questionamentos necessários. Muito obrigada.